Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e estou aqui para mais um vídeo com vocês. Então, no vídeo passado, nós criamos o nosso pop-up para inserção das informações de quilometragem, vistoriador, condutor e assinatura. E neste vídeo, nós vamos iniciar criando as nossas bases de dados que ainda estão faltando lá dentro do SharePoint. Então, antes de iniciarmos, não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comenta aí, compartilhe esse vídeo, vamos alcançar mais pessoas, eu conto com vocês. Sem mais delongas, vem comigo, já estou aqui com o nosso SharePoint aberto, o nosso SharePoint de checklist veicular, e nele nós vamos criar as bases de dados. Quais bases de dados? A frota PCB Pai, frota PCB Filho e frota Evidências. Então, essas três bases de dados que nós ainda não criamos, nós vamos criar já aqui neste vídeo, para que nós possamos depois inserir os nossos códigos para envio desses dados. Então, vamos lá, vamos iniciar. Vou vir aqui em novo, lista, lista em branco, e aqui eu vou nomear a nossa lista. Então, frota PCB Pai. Vou tirar esse flag, eu não quero que ele apareça aqui na navegação lateral, e vou criar. Bom, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é mostrar ou ocultar colunas. Eu vou tirar a title e vou deixar a ID visível, tá? Então, ó, já estamos com a nossa ID. Vou lá em configurações da lista. Vou vir aqui na nossa coluna de título e vou remover essa obrigatoriedade, tá? Isso é muito importante. Vou colocar aqui como não, para que ela não exija informações nessa coluna e vou dar um OK. Prontinho, posso voltar aqui para o meu frota PCB. E agora nós vamos iniciar as nossas colunas. Então, eu procuro utilizar sempre colunas de texto, tá? Então, o ID do veículo, a quilometragem, a data de checklist, o tipo do checklist, o colaborador, o vistoriador. E aqui nós vamos utilizar uma coluna que é uma coluna do tipo imagem. Daniel, para que essa coluna do tipo imagem? É para inserirmos a assinatura. A assinatura, ela vem como imagem. Então nós precisamos dessa coluna para poder inserir a assinatura. Ok? Feito essa base de dados, essa daqui já está pronta, nós vamos criar agora uma nova base de dados, que é a nossa filho. Então, vou vir aqui na engrenagem, conteúdo do site, para retornar aqui para as nossas listas, ó, aqui mostra as nossas listas, nova lista, e agora nós vamos inserir aqui uma lista em branco, que vai ser a nossa frota PCB Filho. Novamente, vou retirar o flag e vou dar um criar. O mesmo processo, mostrar ou ocultar colunas, tiro a título, subo a ID e dou um aplicar. Configurações da lista. Vou remover a obrigatoriedade do título. E vou começar a inserir as nossas colunas. Então, a primeira coluna que eu quero aqui é uma coluna. Essa coluna aqui, eu vou utilizar ela como número, tá? Porque ela vai ser uma coluna do ID Pi, ou seja, eu vou trazer o ID Pi aqui para relacionar, então ela vai ser do tipo número. Vou trazer a parte do veículo. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Daniel, você tem aqui
na sua frota PCB Itens Checklist a parte do veículo. Por que você não relacionou aqui ao ID ao invés de trazer a parte do veículo? Eu vou explicar para vocês, pessoal. Daria para relacionar, seria até inclusive uma forma mais, digamos assim, prática, porém, corre-se o risco de eu vir aqui depois e remover uma parte do veículo, por exemplo. Ah, saiu do checklist, eu não vou ter mais esse item. E aí, todos os itens, os checklists que já foram realizados, vai perder essa referência. Então, para que não tenha esse vínculo, para que eu não perca essa referência, eu vou salvar aqui diretamente a parte do veículo, tá bom? Então, só para explicar para vocês o porquê que não está relacionado aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, eu relacionei as bases, porém a nossa item checklist não está relacionada, tá bom? Então, retornando aqui, a nossa próxima coluna vai ser a itens do checklist, a status e as observações. Prontinho, nossa base já está pronta. Agora eu vou para a nossa base, onde nós vamos salvar as evidências. Então, novamente, conteúdo do site, novo, lista em branco, frota PCB evidências, mostrar ou ocultar colunas, configurações da lista, removo a obrigatoriedade, e agora sim eu inicio as nossas colunas. Então a primeira coluna, opa, coloquei como texto, deixa eu só arrumar aqui, ela vai ser número, porque ela também vai ser o ID relacional, neste caso o ID relacional da pai, também número, vai ser o ID relacional da filho, o nome da evidência, essa vai ser como texto mesmo, e a nossa observação da evidência. E aqui eu vou inserir a coluna de imagem, que vai ser a nossa evidência. Ela faltou aqui, tá, pessoal? Acabei colocando o nome da evidência e acabei não colocando a evidência. Então, vou inserir aqui já. Prontinho. E agora nós já temos criado as nossas 3 bases de dados. Então, vou vir aqui, já vou formatar essas três bases aqui também. Vou colocar a cor aqui para sinalizar que elas já estão prontas. Prontinho. E agora vou inserir essas bases de dados aqui no nosso aplicativo. Então, vou vir aqui nas bases de dados, vou adicionar dados, SharePoint, vou selecionar o site aqui, ó, checklist veicular, e vou inserir as bases de dados. Então, a evidência, a filho e a pai. Pronto, nossas 3 bases estão inseridas, estamos com um total de 5 bases de dados. E agora que nós já estamos aqui com as nossas bases conectadas, nós podemos criar aqui os nossos itens, né? Os nossos códigos que vai enviar esses itens para a base de dados. Primeiramente, vou vir aqui, ó, vou fechar esse item, vou selecionar novamente todos os itens. Ó, vou colocar esse item espelho retrovisor como não OK, já vou iniciar um como não OK. Vou colocar uma imagem qualquer aqui, vou colocar essa imagem aqui mesmo qualquer e vou colocar espelho retrovisor trincado.
Vou salvar essa imagem, tá? Não quero mais nenhuma imagem, vou finalizar e vou partir para alguns outros itens aqui, ó. Ó, status dos adesivos de identificação, vou colocar uma outra foto sem adesivo de identificação. Vou finalizar. E agora eu vou preencher os outros itens aqui aleatoriamente, tá? Prontinho, todos os itens preenchidos. Então, quando nós estamos preenchendo esses itens aqui, ele está salvando. Ó, vou vir aqui novamente no nosso rádio. Aqui no onSelect do nosso rádio, nós estamos salvando esses itens na CoItens Checklist. Então, todos esses itens, ele está aqui dentro da CoItem Checklist, ó. Nós temos o ID, o estado, a parte do veículo. Então, nós temos todas essas informações aqui dentro do CoItem Checklist. Vou avançar aqui. Ó, ele me dá que falta itens a serem preenchidos. Então, em algum lugar faltou algum item, ó. Já achei aqui. Ó, prontinho. Então agora eu vou inserir aqui a quilometragem. Então vou colocar que ele está com 153,45, por exemplo. Como eu deixei como texto, eu consigo colocar o ponto, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar mais um aqui. Pronto. Se eu tivesse deixado como número, ele não aceitaria vírgula, ele aceitaria somente como ponto. Eu deixei aberto aqui, mas fica a critério de vocês travar isso aí como número, tá bom? Vou colocar aqui que o vistoriador é o Daniel.econ e vou colocar que o condutor é o Daniel Alves. Vou inserir aqui também, já para deixar pronto, uma assinatura. Vou colocar aqui uma assinatura qualquer. E agora eu já tenho aqui alguns itens preenchidos, tá? Esses itens nós vamos utilizar aqui onde nós vamos fazer o nosso código. Como que eu vou fazer esse código para enviar para minha base de dados? Bom, eu tenho 3 bases de dados onde eu preciso enviar, que é a pai, a filho e a evidências. Para eu enviar esses dados para a pai, eu preciso enviar alguns itens que são o ID do veículo. Então esse item eu preciso enviar. Como que eu vou pegar esse ID do veículo? Bom, eu tenho aqui, ó, o frota veículo e eu estou utilizando aqui nele, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui nós temos uma variável que nós já setamos lá atrás, que é a nossa coItem. Lock item. Dentro dessa lock item, ó, eu já tenho o ID do veículo. Então nós já podemos iniciar com este cara aqui, ó. Então eu vou vir aqui no nosso botão, vou até deixar essa lock item aqui já, ó. Eu vou vir aqui nesse botão, vou colocar aqui uma patch, ou seja, eu vou enviar para minha base de dados. Qual base de dados? A pai, vou colocar aqui pai, ó, vai aparecer frota PCB pai, vai ser um novo registro, então vou colocar aqui a defaults, também na pai. E o que eu quero enviar primeiro? Bom, a primeira coisa que eu vou enviar é o ID, que vai ser o ID do veículo, então vai ser ID veículo, e no ID veículo eu vou enviar o lock item.id. Então, neste caso, nós já estamos enviando aqui o ID do veículo. O próximo item que eu vou enviar é a quilometragem. E a quilometragem nós inserimos aqui, ó, no IPT quilometragem. Então, vou pegar ali o IPT quilometragem e vou colocar ele aqui, ó, ponto text. Nosso próximo item é a data do checklist, ou seja, a data que foi realizado o checklist. E aqui eu vou colocar um text e vou pegar a data e hora atual do sistema. Então, com a função now, né, estou envolvendo dentro de um text para transformar ele em um texto, porque ele vem como data e hora. Eu já tenho a data e hora atual do sistema. O nosso próximo item é o tipo do checklist. Esse tipo do checklist,
é esse aqui, ó. Se ele é uma retirada ou uma devolução. Então, posso vir aqui, colar a nossa variável de escolha. O próximo seria o colaborador, que é o que nós inserimos aqui, ó. Seria o condutor, né? Coloquei condutor, lá acabei colocando colaborador, poderia deixar até o mesmo para padronizar, mas enfim. Ponto selected ponto value. E como eu já expliquei lá atrás, né, pessoal, ele se lê, nesse caso aqui, eu não vai ser o ponto value, vai ser o display name, porque nós utilizamos uma coluna ali, um choices para o usuário, né? Então, como eu já falei lá atrás, ele lê basicamente da direita para a esquerda, então eu quero o nome que está selecionado no meu combo box, tá bom? O próximo é o vistoriador. Mesma coisa, vai ser o nosso CBX vistoriador, ó. E aqui a mesma coisa, ó, ponto selected, ponto display name, então copia e cola. O próximo é o nosso assinatura. Essa assinatura, ela é do tipo imagem, então eu vou mandar a imagem do pinput. Então, pinput assinatura, ponto image, tá? Vou mandar a imagem. E aqui nós já vamos ter os nossos dados sendo enviados para a base da Pi. E agora para enviarmos para a base filho? Bom, a filho, nós temos aqui dentro da nossa coleção, que é a nossa co-itens, vários itens, tá? Então, eu preciso percorrer primeiro esses itens para que eu possa localizar se algum desses itens tem ou não imagem, né? Item não OK, ó. E esse aqui tem o item não OK. Tá? Então, eu vou percorrer todos esses itens e verificar se ele tem imagem ou não. Como que eu faço isso? Vou utilizar uma função chamada for_all. Ela vai percorrer todas as linhas da minha call checklist. E aí eu posso ir salvando esse for_all já. Eu já posso ir salvando todas essas linhas. Na onde? Na minha filho. Na frota PCB filho. Mesma coisa, vou fazer aqui um default, que é um novo registro, na frota PCB filho. E o que eu vou salvar na filho? Bom, na filho nós temos outras colunas, que é a ID relacional pai, que é esse cara que nós salvamos aqui. Só que, para que eu tenha o ID desse cara, eu preciso primeiro colocar ele dentro de uma variável. Tá? Quem acompanhou a nossa aplicação de suporte sistema sabe que dá para colocar aqui, ó, dentro de uma variável. Então vou colocar essa pet dentro de uma variável. Ela vai chamar a nossa lock. Vou colocar aqui como pet pi. Deixa eu só colocar as chaves antes aqui. Opa. E vou colocar aqui também a nossa chaves no final. E vou fechar o nosso parênteses. Deixa eu ver o que está errado aqui. Ah, tá. Aqui é 2 pontos. Então eu estou fazendo o que, ó, pessoal? Ele vai salvar dentro dessa lock pet pi o retorno dessa pet. Ou seja, quando ele salvar aqui dentro, ele já tem a linha toda, inclusive o ID. Então eu posso pegar aqui agora da lock pet pi o ID que eu preciso para salvar na filho. Então vou colocar aqui, ó, nossa primeira coluna, que é ID relacional pi. Vai ser o nosso lock petpy.id, ou seja, eu quero o ID que está dentro dessa variável. O próximo vai ser a parte do veículo. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui, né? Senão não vai funcionar. A parte do veículo. A parte do veículo, para facilitar, pessoal, como pode ter, pode não, vai ter o mesmo nome, para que ele não se perca quando eu coloque aqui, ó, parte veículo, eu vou fazer o seguinte. Aqui na call checklist, eu poderia até pegar, por exemplo, aqui, ó, call checklist.parte veículo,
ou eu posso também colocar um S e colocar um nome. Então vou colocar aqui um nome como item, ó, e vou colocar item.partVeículo. O próximo vai ser o item checklist, mesma coisa, tá? Item, ponto, e aí vai ser o item checklist. E o próximo, status, mesma coisa, ponto status. Observação, esse observações aqui, a gente acabou não inserindo esse campo de observações. A gente inseriu observações lá na nossa evidência, tá? Então, como nós não inserimos ela aqui, eu vou remover, não vou utilizar agora, mas se vocês quiserem, vocês podem inserir também aqui, ó, um campo de observação, tá? Então eu vou simplesmente remover ela, não vou utilizar ela, tá? Então vou fechar aqui, vou encerrar aqui no status, depois a gente remove lá da nossa base de dados. A mesma coisa, vou fechar aqui a nossa pet. E aqui eu quero fazer o seguinte, dentro desse mesmo foral, eu quero verificar se esse item tem algo lá na nossa co-imagem. Então como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um lookup. Primeiro eu vou colocar o código do lookup, tá? Lá na nossa co-imagem, aonde o ID, né, que nós colocamos lá um ID, seja igual ao item.id. Se esse cara aqui me retornar, vou até deixar aqui na mesma linha para ficar mais fácil a leitura. Se esse cara aqui me retornar algum resultado, ó, vou abrir aqui a co-imagem, não tem nada, tá? Nesse momento, é um tipo tabela, ele não vai mostrar, porque a gente está aqui dentro de um foral. Mas se ele localizar esse cara, eu preciso que ele faça patch. Então, vou fazer uma condição aqui, ó. Se not blank, ou seja, eu vou colocar o exclamação para falar se não, se ele não estiver em branco, is blank, ele vai fazer uma patch, tá? Aonde que ele vai fazer a patch? Lá na nossa evidência. Só que, para que eu faça essa patch, pode ser que ele tenha mais de uma imagem do mesmo resultado, certo? Do mesmo ID. Eu posso ter colocado ali 4, 5, 6 imagens. Então, vou fazer também um foral na nossa co-imagem, fazendo o quê? O que, que eu vou fazer nessa co-imagem? Eu vou percorrer ela toda? Não. Eu vou filtrar ela, ou seja, eu vou fazer um filter nela, aonde o ID seja igual ao item ID. Ou seja, se ele tiver 10 imagens do mesmo ID, ele vai percorrer essa co-imagem somente nas 10 imagens e vai salvar as 10 imagens dentro da nossa frota evidência. Então, default, evidência, e o que, que eu vou salvar lá na nossa evidência? Então, tem alguns campos que nós inserimos lá. Um deles, né, é o ID relacional pai, é o nosso primeiro campo. E aí eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei na filho. O próximo é o ID relacional filho. O ID relacional filho é o item.id. Este é o nosso ID relacional filho. Na verdade, pessoal, não é o item.id, tá? Ele vai criar um novo ID. Então, aqui também eu vou fazer a mesma variável, tá? Porque realmente ele não vai ser o mesmo. E aí vou explicar melhor para vocês aqui, ó. Para não ficar tão confuso, tá? Update context, deixa eu jogar esse aqui um mais para frente e vou fechar ele aqui. E aqui eu vou substituir pela filho.
Só que, pessoal, acabei fazendo um update context aqui e não me atentei que eu estou dentro de um for all, tá? Então o for all, ele não funciona inserção de variável. Nossa, Daniel, e como que eu vou resolver isso aqui agora? Bom, nós vamos utilizar uma funçãozinha que eu gosto muito, que é a função with. Ele faz o mesmo papel para a gente aqui, tá? Só que eu não fecho o it aqui, ó, e eu continuo ele aqui embaixo. Vou explicar melhor para vocês, calma, não se preocupem, tá? Para não ficar tão confuso. Então vamos lá. Repare que o it ele tem basicamente a mesma estrutura de um update context, tanto que eu só substituí ele aqui. Só que ele faz o seguinte, ele armazena o resultado, tá? E ele pede para continuar aqui a função. Então eu tenho que continuar essa função aqui dentro, tá? Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse mostrar um resultado, utilizar somente ela. Para exemplificar, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma label, ó, e vou fazer aqui o seguinte, o it aqui dentro eu vou fazer, ó, se eu quisesse setar uma variável aqui dentro, eu não conseguiria, tá? Vamos supor que eu quero armazenar o número 10 dentro de uma variável para mostrar para vocês aqui embaixo, ó. Vou deixar ela aqui embaixo. Vamos supor que eu quero armazenar um número 10 dentro de uma variável. Se eu fizer aqui, ó, update context, ele já vai me dar até erro aqui, ó, porque ele não vai deixar, ó. Ó, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Ó, update context, ele não vai deixar de uma variável chamada, vou colocar var número, recebendo 10. E aí eu quero que depois que ele armazene essa variável, ele me mostre essa variável aqui, ó. Ó, não funciona, ele simplesmente não funciona, tá? Ele me dá erro. Tá, Daniel, se eu substituir isso aqui então pelo it, e eu fizer como você falou, eu vou continuar ela aqui, ó. Então eu vou falar para ele, ó, armazena nessa var número 10 e me mostra aqui agora a var número, o que que tá dentro dessa var número. Se eu fecho aqui, ó o 10 aqui embaixo, ó. Então, basicamente é isso que ele faz, ó. Se eu mudar aqui para 20, ó, olha lá, ó, o 20, tá? Então, isso é a função with e ele funciona dentro de um for all, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então, joguei dentro do it essa lock pet filho e agora aqui no nosso ID relacional filho, eu vou colocar a lock pet filho.id. Pessoal, se isso ficar um pouco confuso, volta, assiste novamente, faz com calma, porque realmente aqui a gente já entrou num código ó, um pouco mais complexo, tá? Então, se você está começando, não se assuste, volte. Ficou com dúvida como funciona um it, como funciona um for all, abra a documentação, dê uma lida, entenda melhor como ela funciona para que vocês consigam se desenvolver de uma forma natural, tá bom? Mas é muito simples quando isso começa a fazer sentido na cabeça de vocês e você passa a entender a função e não só replicar a função. Então, mais importante do que replicar é saber para que serve aquela função e em que momento utilizar aquela função, tá bom? Nosso próximo item é o nome da evidência. O nome da evidência eu tenho dentro da nossa co-imagem, tá? Que vai ser, se eu não me engano, o file name que eu utilizei lá. Então eu tenho. Poderia também aqui vir e nomear esse cara aqui, ó, as evidência. E aí eu utilizo aqui, ó, evidência.filename, tá? Ó, nomeado, evidência.filename. O nosso próximo é a observação, evidência. Então a mesma coisa, evidência. Aí vamos ver aqui como que eu coloquei, ó, observação, evidência. E o nosso próximo campo, que é a nossa evidência, né? Que é realmente a nossa imagem. E aí aqui eu coloquei ele como evidência
ponto miniatura. Essa miniatura é a nossa imagem, tá bom? Então vou fechar aqui a nossa pet, ó, fechei a nossa pet. Vou fechar o nosso foral. E aqui agora é só ir fechando, tá, pessoal? Vou fechar aqui, ó, fechei o nosso if, fechei o nosso it, fechei o nosso foral. Legal, né? Então, agora nós já estamos enviando esses dados para a nossa base de dados. Será que isso vai funcionar? Vamos fazer o teste juntos? Ó, nós não temos nenhum dado, nem dentro da evidência, nem dentro de nenhuma das nossas bases de dados. Eu vou enviar com vocês aqui agora, ó, e nós vamos verificar se isso tudo está correto. Então, ele está enviando, enviou. E agora, vamos atualizar aqui. Nós inserimos, se eu não me engano, duas imagens, ó. As duas imagens estão aqui. O ID da pai e o ID da filha é a 1, a ID da pai e a ID da filha é a 4. Então nós vamos lá agora na nossa base de dados. Vou até abrir aqui, ó, a pai. Prontinho, já estou com a nossa evidência aberta, ó. Então ele está me falando que aqui essa linha é do pai 1, as duas linhas é do pai 1, e esse aqui é do filho 1 e do filho 4, tá? Então, o 1 e o 4 tem que estar não OK lá na filho e o pai tem que ser o 1. Então, a pai realmente é o 1, ó. Todos os nossos dados aqui, inclusive a assinatura, ó. Condutor, retirada, data, tá? Assinatura, quilometragem. Aqui, na filho, nós temos todos os itens da pai, ó. Ó, foram 20 itens que nós enviamos e a 1 e a 4 tem que estar como não OK, ó. A 1 está como não OK e a 4 está como não OK. Então, olha que bacana. Nós conseguimos enviar todos os nossos dados de checklist aqui para Pai. Daniel, faltou alguma coisa aí? Faltou, pessoal. Aqui na nossa filho, a observação que nós não enviamos, né? Nós não vamos enviar uma observação individual. Então, vou vir aqui, ó, configurações da coluna. Então, para quem não pegou, foi muito rápido. Observações, eu cliquei aqui na setinha para baixo, configurações da coluna, editar, e eu vou remover essa coluna. Nós não vamos utilizar ela, tá bom? Removida a nossa coluna, prontinho, nossos dados estão salvos. Vou até remover aqui também do nosso diagrama a coluna observação. Não vou mais utilizar essa coluna observação, excluí-la, pronto. Agora sim, prontinho. E nós já temos aqui os nossos dados sendo enviados. Só que, repare que os dados enviou e o nosso pop-up não fechou. Então eu preciso aqui no final desses dados, no final do envio desses dados, que ele faça este código aqui, ó, exatamente este código aqui. E agora eu vou ensinar para vocês um novo jeito de fazer isso aqui. Poderia copiar aqui, dar um Ctrl C, vir aqui no código, no final dele, ponto e vírgula, e dar um Ctrl V. Só que eu vou fazer diferente. Esse ícone 9 aqui eu já vou renomear ele, ó, como fecha. Vou colocar aqui como pop-up final. Vou copiar o nome desse fecha pop-up final. Eu poderia colocar aqui até antes para saber que é um botão, né? É um ícone, mas ele está como um botão. Vou colocar btn. E aqui no final do nosso código, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Você acabou todo o código? Você já salvou aqui na pai, já salvou na filho, já salvou aqui na evidências, agora vai lá e clica para mim, ó, select, clica para mim nesse botão. Daniel, então você quer dizer que a hora que ele acabar de fazer todo esse código aqui, ele vai clicar nesse botão? Exatamente, pessoal. Vai duplicar o item, tá? Porque é o mesmo item, a gente não apagou nada. Eu vou clicar para vocês verem, mas antes também nós precisamos limpar as coleções, né? Acho que ele não precisa deixar essas coleções aqui. Apesar de que ela vai recriar novamente, nós vamos limpar ela. E nós vamos também navegar agora para uma outra tela. Nós poderíamos navegar, por exemplo, para a tela de meus checklists.
E aí lá na tela de meus checklists nós vamos mostrar para eles os checklists, tá bom? Então vamos começar aqui limpando as nossas coleções. Então eu tenho aqui a co-item checklist, eu tenho a nossa co-imagem. Então eu vou limpar essas coleções, vou deixar elas prontas para um próximo item. Ó, vou colocar aqui a nossa co-imagem e vou colocar aqui a nossa co-itens checklist. Legal? Então fiz isso, cliquei no botão, fechei, limpei essas variáveis. Posso dar aqui também, ó, um notify como dados enviados com sucesso. Vou dar um notification type do tipo success. E posso fazer a navegação desse cara aqui lá para a nossa tela de meus checklists. Para essa tela, meus checklists. Opa, acabei clicando aqui. Então ele vai dar essa notificação e já vai também fazer um navigate aqui, ó, para nossa tela de checklists. Então, recapitulando aqui, pessoal, o que eu estou fazendo? Ó, enviei os dados, tá? Todos os dados foram enviados. Eu dou um notify para o usuário que todos os dados foram enviados com sucesso. Navego para a tela de checklist e, ao mesmo tempo, enquanto ele navega, ele faz esse código aqui. Daniel, mas você está falando que ao mesmo tempo? Não, na verdade ele vai fazer um por vez aqui, mas como essa tela já não vai estar mais aqui, ó, a gente já vai ter navegado, vocês não conseguem visualizar. Agora uma dica de performance, eu posso sim mandar ele fazer tudo isso de uma única vez, utilizando a função concurrent. O que é a função concurrent, pessoal? É uma função de concorrência, tá? Ou seja, é a mesma coisa de eu falar para ele, ó, você não precisa esperar esse item terminar para você fazer esse, fazer esse, fazer esse. Você pode fazer os 4 de uma única vez. E aqui não seria mais 2 ponto e vírgulas, é apenas 1 ponto e vírgula, tá? Só que ele não consegue utilizar, ó, um navigate dentro da função concurrent. Ele tem algumas restrições, ó, como back, launch, print, tá? Então eu vou tirar só o navigate para fora. E aí eu poderia colocar aqui, inclusive, ó, o notify aqui dentro. Ó. Prontinho. Então ele vai fazer para mim aqui a navegação e ao mesmo tempo ele vai dar o nosso notify e fazer os outros itens aqui todos ao mesmo tempo, tá bom? Cuidado com a função concurrent apenas quando você precisa que um item termine para que outro comece, tá? Então, neste caso, você não pode usar a função concurrent e ele também não permite que você utilize e faça duas vezes ao mesmo tempo, se for a mesma base de dados, a mesma variável ou a mesma coleção, tá bom? Então aqui nós já temos o nosso código todo pronto. Vou clicar no botão para vocês verem que ele vai salvar os nossos dados e navegar lá para a nossa tela de meus checklists que nós vamos construir. Enviando os dados. Prontinho, dados enviados com sucesso. Navegou aqui para a nossa lista. Se eu vier aqui na nossa base de dados, ó, nós vamos ter mais um registro. E aqui é a mesma coisa, tá? Nós vamos ter vários registros a mais. Nós tivemos 20 no primeiro, então nós devemos ter aqui agora 40, ó, 40 itens. E na nossa evidência nós vamos ter 4 linhas. Bacana, né, pessoal? Bom, para não ficar tão extenso, já foi uma aula bem grande aqui. Vou deixar para continuar com vocês no próximo vídeo. Mas espero que você que ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixa aí seu like, comenta o que você achou, compartilhe esse vídeo, vamos levar esse conteúdo mais adiante para que eu possa trazer sempre muito mais para vocês. Eu conto com o apoio de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.